En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, de que te la da. Estamos ouvindo Pibe Cantina, mais uma das cúmbias que o Matias nos traz. Agora, a versão que a torcida canta termina falando sobre os boludos rivais e uma provocação sobre ir para a Série B. Sim. Confere? Parlante boludo, te vas para la B. Exatamente, parlante boludo, levado para la B. Sim. Muito bem. Então, isso é uma das grandes provocações também do Nils em relação ao Central, já que o Nils só foi rebaixado uma vez na sua história. Hoje ele só está atrás do Boca e do Vélez em permanência contínua na primeira divisão, já que o Independiente e o River foram rebaixados pela primeira vez recentemente. Então o Nils subiu nesse pódio, enquanto que o Central tem 2 rebaixamentos muito próximos e outros mais distantes, inclusive um até pelas mãos do próprio Nils. O Nils acabou goleando o Central e rebaixando ele. Isso cruzando pro ano de 41, foi o primeiro rebaixamento do Central. 5-0 foi a goleada e culminou no descenso centralista. E o Rosário, como eu disse, foi rebaixado em 2010 e também foi rebaixado nos anos 80, que são as mais próximas. Então tem gerações mais jovens de torcedores do Central que também viram o time ser rebaixado. E isso serve de motivo de provocação pro torcedor do Nils. E a próxima música que a gente vai ouvir também fala disso. São os fantasmas, não é o fantasma de la B, mas são os fantasmas del Caribe cantando Muchacha Triste. Acho que muitas canalitas ficaram tristes com os rebaixamentos do Central. Eu acredito que sim. Infelizmente, as muchachas de Rosário, as canaditas, não só as canaditas, são guapas? Né? Sim, as mulheres muito bonitas na cidade de Rosário, sem dúvida nenhuma. Aliás, em Córdoba, em Buenos Aires, aliás, no mundo, né? As mulheres. As mulheres são tão bonitas. Mas as argentinas são especiais. E os homens também são lindos. O ser humano é lindo. O que deu hoje? Não sei o que deu em mim. Fala, Chico. Tem o Dia do Amigo Leproso, eu tô vendo aqui, que vale lembrar que na Argentina, o dia 20 de julho é o Dia do Amigo, e no dia 21 de julho foi decretado o Dia do Amigo Leproso, porque é o dia do aniversário do Marcelo Bielsa. Eu estou descobrindo aqui que o Marcelo Bielsa é cada vez mais importante no cenário leprosário aqui. Isso. É dia do leproso, então eles colocam cartaz em toda a cidade de Rosário, né? E também isso aproveitando e elogiando o maior ídolo da história do clube, o senhor El Loco Bielsa. É uma loucura mesmo. O Loco Bielsa é uma loucura o quanto eles idolatram, né? E só tocando nesse assunto do leproso, né? Que no programa do Central a gente tratou
dos apodos principais, os leprosos canalhas, por conta do amistoso em benefício ao leprosário da Comissão de Damas de Beneficência do Hospital Carrasco. Foi em que época isso? Na década de 20. Tá. Faz tempo, hein? Faz tempo. E tem uma outra versão também pro apelido de leproso, porque falava que o colégio que o senhor Isaac Mills fundou tinha os muros muito altos. E os torcedores do Central que passavam lá perto diziam que parecia um leprosário. Tá. Pra não ter contato com somente a saliva, né? Uhum. Então eles chamavam de leprosos e ouviam o canalha em troca. Uhum. Mas a versão oficial mesmo é a versão do amistoso, né? Não pode se provar. Ah, não? Não tem documentos, mas ao que tudo indica é essa, mas carece de fontes. Tá. O Marcelo Bielsa é o maior ídolo do Newell's Old Boys, certo? Sim. É o nome do estádio, inclusive. No recém-batizado era Colosso del Parque, né? Isso. No entanto, esse estádio tem uma bandeja que se chama Diego Armando Maradona, né? Também. Por causa de uma passagem que ele teve nos anos 90 que não... Passagem muito apagada essa, né? Esse é o termo, né? Uma passagem obtusa. Inclusive o Maradona, ele veio como grande nome midiático, né? De um presidente que se notabilizou da pior forma como presidente de um clube, que é o senhor Eduardo Lopes, que ficou nada menos, nada mais do que 14 anos comandando o Newell's e acabou fechando o clube. E a torcida do Newell's, e eu tiro o chapéu para eles por conta disso, principalmente os sócios autoconvocados, que foi uma comissão justamente para redemocratizar o clube, depois desses 14 anos de praticamente uma ditadura, né? Inclusive apoiada pelo governador da província de Santa Fé, o senhor Birner, não confunda com o nosso Vitor Birner, e também pela Barra Brava leprosa, comandada por um cidadão chamado, apelidado Pimpi Caminos, que inclusive foi assassinado recentemente. Então, 14 anos no poder que o senhor Lopes ficou, um título em 2004, que a gente vai citar no final do programa, com a música de encerramento, já que a gente falou dos 40 mil, só que foram momentos ruins pro lado sul de Rosário, porque a torcida não tinha acesso ao seu clube. Os sócios não podiam frequentar o clube que frequentaram a vida toda. E isso pros torcedores argentinos é algo muito grave, porque não é apenas um time de futebol, é o clube que representa todo o seu ser, né? Uhum. Então, a diferença do Brasil, que os torcedores não têm acesso aos seus clubes, na Argentina a banda toca de outra forma. O clube é uma extensão da vida do torcedor. Por isso que eu acho que tem uma diferença na relação entre os torcedores brasileiros e argentinos com as suas respectivas equipes. A gente vive um momento no futebol argentino de uma violência um pouco desenfreada e descontrolada por parte das torcidas, né? Inclusive torcidas brigando com elas mesmas, dentro das próprias inchadas dos próprios clubes, né? Não precisa nem ser contra o clube rival. E uma determinação do estilo do campeonato é que acabaram as torcidas visitantes, né? A gente não está tendo torcida visitante nos jogos da primeira, segunda divisão. A segunda divisão já era assim, né? Mas a divisão de elite não tem mais. E aí eu me deparo aqui com a próxima música que fala sobre um outro tempo, né? A música fala sobre devolver as entradas. Isso. Como assim devolver as entradas? Essa é mais uma provocação. Entradas de ingressos? Isso, ingresso. É mais uma provocação da torcida do Newell's em relação ao do Central, porque nas histórias do clássico, pela primeira vez, o Central não conseguiu esgotar suas entradas de visitante. Isso é uma coisa muito grave nessa rivalidade. Inclusive, o ingresso de visitante nesses jogos chega a valer ouro. As pessoas ficam acampadas na frente das bilheterias durante dias para conseguir um desses ingressos, né? E recentemente também o ex-presidente
do Rosário Central, o senhor Horácio Usandizaga, conhecido como El Vasco. É um sobrenome basco isso, sim, né? Basco, justamente. Ele, inclusive, ele foi o primeiro intendente de Rosário pós-democracia, pela União Cívica Radical, e ele tomou a iniciativa de diminuir com a quantidade de íntias visitantes, o que foi considerado algo imperdoável pela torcida do Nils. E essa música trata disso. E desde então, as entradas foram diminuindo cada vez mais para os visitantes, numa questão de porcentagem, mas também uma questão de troco, né? A diretoria do Nils devolveu. Toma lá da cá, né? Devolveu na mesma moeda. Como começou aqui também com a torcida do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo. Isso prejudica muito a festa, né? Porque antes, nos clássicos, claro que o time mandante sempre tinha mais entradas do que o outro, por questão dos sócios, dos vitalícios, mas a torcida rival sempre ocupava as bandejas, as arquibancadas atrás de um dos gols. Não menos do que isso. Uhum. E a partir desse ato, isso diminuiu até a gente chegar nessa derrota, né, da sociedade como um todo, que é você não poder assistir o jogo do seu time por incapacidade das forças de segurança. Decretar a incompetência deles, de não conseguir garantir segurança num simples jogo de futebol, quer dizer, do resto. Vamos ouvir a música que fala sobre toda essa situação de torcida visitante, a provocação leprosa e a música correspondente que Matias nos conta depois. Los Fabulosos Cadillacs? Novamente. Meu Deus. Essa é uma bela banda. O Chico tentou comprar um vinil, achou muito caro. Não comprou, mas eu comprei pra ele e vou dar de Natal. Opa, boa notícia. Será meu presente de Natal? Sim, mas aí você vai ter que comprar uma vitrola, né? Que sua vitrola também tá muito... Temos uma vitrola aqui. Não, mas essa vitrola tá muito ruim. Tá toda torta, ela oscila. A música começa rápida, termina lenta. Eu nunca vi um negócio desse. Ô, Matias, que história é essa de bandeiraço? Então, o bandeiraço, essa canção que a gente ouviu é de um áudio gravado em um bandeiraço. E o bandeiraço é algo sem comparação no resto do mundo. Calma aí. De repente bateu alguma coisa aí, não tá funcionando mais meu fone. Então vamos... Alô? Não, parou de funcionar meu fone. Você tá ouvindo aí? O teu fone tá funcionando? Tudo bem. Manda abraço. Então, calma aí.